problema no Brasil é que a gente quer fazer a nossa autotutela, né? Nossa própria justiça. A gente acha que o governo não faz a parte dele, eu não vou fazer a minha. Mas daí é que a coisa se perde de vez. E aí quem tá trabalhando direitinho acaba pagando pelos maus. Não tem mais ambiente com a reforma tributária para fazer estripulias, né? Fazer o famoso jeitinho abusivo, brasileiro. Exato. Não adianta você pagar para você querer ouvir o que você quer ou que ele faça aquilo que você quer. Isso aqui não tem defesa. Se eu fosse vocês, eu parcelaria, vocês vão ter uma redução de 12 milhões na largada. Foram consultar um outro colega, falou algo mais próximo do que eles queriam ouvir e foram. Pau. Deixaram de economizar 12 milhões de reais. Ou seja, o que saiu por esses 40 poderia ter saído por 28. Exatamente. Seja muito bem-vindo a mais um Onboarding Podcast. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que foi indicação de uma pessoa que passou por aqui. Nós iremos adentrar ao mundo do direito tributário, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e você já viu aí que tiveram declarações muito fortes. Você viu que a gente já começou ali nessa introdução para você sentir o clima desse podcast. Então, assim, já manda para uma pessoa que precisa ouvir tudo isso que nós estamos conversando aqui. Beleza? Então, ó, se inscreva no canal. O meu Instagram está na descrição do convidado também. E eu quero já receber ele aqui. Marcos Carmona. Tudo bem? Tudo bem, Vitão? Cara, muito obrigado. Que prazer ter você aqui. Amigo do Marcelo Pedro Bom. Eu não te perguntei, cara, mas como é que vocês se conheceram? Cara, a gente tocava numa bandinha de amigos. É isso, Marcelo. Eu quero ver você. Apesar que eu vi fotos dele. Ele me mostrou baixista, fotos. Viu? Muito bom baixista. Baixista? É. Aí, ó. Ele é fera. Marcelinho é fera. Em várias áreas, né? Com certeza, com certeza. Veio aqui, falou do negócio dele, do que eles estão construindo, foi maravilhoso. Mas hoje nós vamos falar sobre direito tributário. Cara, estamos em uma reforma gigantesca e muito pequeno e médio empresário pode ter algumas dificuldades. O que você já pode falar de antemão para a galera já começar a prestar atenção e que se não prestar atenção agora vai ter muito prejuízo lá na frente? Vitão, é o seguinte, não é de hoje e muito antes da reforma, já tem vídeos, né, no meu canal no YouTube, já tem vídeos de outras plataformas que a gente divulgava essa informação. Uhum. E com a reforma, essa questão que já vou dizer, ela acaba se confirmando, né? Não tem mais espaço para amador. Aquele rapaz que veio aqui, o contador, assistiu o podcast dele, ele falou isso também, o Adalto, e ele está coberto de razão. Por quê? Hoje, Receita Federal, Estado, tudo conversa com bancos, né? Então, não existe ambiente mais para fazer o que se fazia no passado, que também, diga-se de passagem, no meu ponto de vista, era errado. Sim. Eu sou filho de fiscal, então tenho o pezinho na fazenda, hein? Na verdade, na justiça social, né? Porque o problema no Brasil é que a gente quer fazer a nossa autotutela, né? Nossa própria justiça. A gente acha que o governo não faz a parte dele, eu não vou fazer a minha. Mas daí é que a coisa se perde de vez, né? E aí quem está trabalhando direitinho acaba pagando pelos maus. Perfeito. Né? Então, não tem mais ambiente com a reforma tributária para fazer estripulias, né? Fazer o famoso jeitinho abusivo, brasileiro. Exato, né? Esse negócio de colocar a empresa no simples, no nome da mãe, da tia, do papagaio, isso aí já está mais do que manjado. A Receita Federal, todo começo de ano, solta um documento de fiscalização, isso está no radar deles hoje, né? Então... Pode ser que não pegue hoje, mas está fechando o cerco. Olha, até a própria reforma tributária, se você não anda direito, você não vai dar crédito bom pro seu cliente, né? Já saiu no estado de São Paulo aqui a lei de conformidade fiscal lá em 2018 e agora a gente tem na Receita Federal também, né, a questão da lei de conformidade. Saiu agora o Código de Defesa do Contribuinte esse ano e também a regulamentação da conformidade. Então, os contribuintes vão ser monitorados e ranqueados, né, para ver conformidade, para ver a adequação nos planejamentos tributários, porque você pode fazer o planejamento tributário, isso não é problema nenhum. Mas, para isso, ele tem que passar em 3 trincheiras, que é o abuso de direito, a simulação e a fraude à lei. Se você fizer um planejamento, tem que ter um propósito negocial. Se você fizer toda a operação só para economizar, isso também não vai ser oponível ao fisco, né? Essa é a jurisprudência tanto dos tribunais administrativos quanto do judiciário. Tá, você falou coisas bem legais, mas eu quero que você traduza elas assim para um conceito, para um leigo entender essas 4 simulação, coisas que você falou. Vitão, vamos falar. O Vitão quer comprar um imóvel. Tá bom. E eu quero vender um imóvel. Aí a gente vai lá e simula a existência, eu estou ostentando para a fazenda
uma máscara que não é a realidade da operação. A gente faz uma sociedade, o Vitão coloca o dinheiro dele integralizado, eu coloco o imóvel integralizado, que eu tenho a imunidade, né? Dependendo da atividade, tem a imunidade para integralização do ITBI. Isso tudo para não pagar o ITBI, por exemplo. Tá. Aí, sem fazer atividade nenhuma empresarial, a gente dissolve a sociedade, o Vitão fica com a casa e eu fico com o dinheiro. Isso é uma simulação. Perfeito, entendi. Né? Da mesma forma, nessa questão das pessoas jurídicas, muita gente se programa da seguinte forma. Pega lá uma indústria, põe a indústria no lucro real, abre uma empresa no Simples Nacional, porque o encargo sobre a folha é grande no Brasil, e isso é verdade. Sim. Coloca ali os funcionários para pagar menos contribuição patronal previdenciária, só que esses funcionários, na essência, estão trabalhando aqui e não ali. Entendi. Né? E ainda toma crédito, né, dessa prestação de serviço para bater do imposto de renda aqui, toma crédito de PIS/COFINS, enfim, né? Que está tudo errado. Eu já vi situações da empresa acordar e não conseguir emitir uma nota fiscal por causa disso. Pessoa interposta, até o Estado de São Paulo também foi prejudicado, né? Nessa questão. E falou, ó, peraí, você está vendendo por aqui, do Simples, mas a sua apuração está aqui. A verdade está aqui. Então, essa simulação, né? Não era toda a receita, mas um pouquinho do faturamento jogava para cá e estava errado. Teve prejuízo para o fisco estadual. Isso também é uma simulação? É uma simulação, porque eu estou falando, na verdade, são duas empresas e, na verdade, é uma só. Perfeito. Né? Perfeito. Então, essa que é a simulação. Tá. O segundo? O abuso de direito, lembra que eu falei do propósito negocial? Você pode criar uma offshore, você pode criar uma holding, você pode. Agora, cadê o propósito negocial? Por que você fez isso? Se é só para... Se você não conseguir demonstrar um modelo de negócio para te diferenciar da concorrência, se você não trouxer um elemento do negócio, de mercado, você também não vai conseguir sair impune com relação ao fisco. E a fraude à lei é quando você usa um expediente ilícito para atingir uma finalidade ilícita. É bem parecido com o outro, mas vou te dar um exemplo da Copa como chama essa... Eu não sou muito ligado em futebol, mas a Sul-Americana aqui, como chama? A Libertadores. A Libertadores da América. Comebol. O Zico ganhou um carro lá, um Toyota, e ele não podia importar, porque na época era proibida a importação de carro. O que ele fez? Era proibida a importação do carro, mas não das peças. Ele desmontou o carro, importou as peças e montou o carro aqui. Ou seja, ele usou de um expediente ilícito, que era importar peça, para atingir uma finalidade ilícita, que era ter, por fim, o carro aqui funcionando. Importar o carro, no Isso caso. é a fraude à lei. Entendi. Então, essas trincheiras, elas são aquilo que um planejador tributário tem que olhar para que a operação pare de pé. E as multas são pesadas, né? Entendi. Então, esse cuidado, no caso, o advogado, claro, ele vai orientar ali muito bem o empresário. Para o empresário que está começando hoje, o que ele não pode negligenciar, o que ele não pode deixar passar e o que ele não pode fazer para ele não ser pego nessas coisas? Olha... Está começando, né? Teoricamente, ele está ali, abriu a sua empresa aí há 6 meses, está começando a faturar já, começou a contratar pessoas, nesse nível, nesse cenário. Vitão, que bom que você fez essa pergunta, porque você deve ter essa sensação também, mas como tributarista, eu sempre escuto que o que quebra a empresa são os impostos. Não é uma verdade. Mas na absoluta. Primeira oportunidade, o camarada vai lá e sai com uma caminhonete zero, né? Isso não tem problema nenhum, a caminhonete zero, mas ela vai agregar para o seu negócio ou é só confusão patrimonial? Né? Então, para mim, a gestão e a gestão jurídica envolve, né? A gente brinca que a gente tem que olhar para o direito como algo estratégico, como uma ferramenta de atingir os objetivos da entidade. Né? O direito é para isso. A gente, no nosso trabalho, a gente não gosta de ver, no escritório, a gente não gosta de ver quando o cliente já chega com um problemaço. A gente gosta de começar com ele, ajudar ele se estruturar antes de ter o problemaço. É claro que acontece vez ou outra. Somos humanos, né? Sujeitos a erros. Mas a gente tem essa forma de trabalhar, né? E aí, para não dar problema, primeira coisa, não confundir pessoa jurídica com pessoa física. Nossa. E essa é a maior causa de mortalidade, se eu não me engano. E do ponto de vista jurídico também é muito complicado, porque se você tem a entidade limitada, ela está limitada ao capital social. Se você começa a desvirtuar, começa a pagar a escola dos filhos, começa a mexer, né?
Empresas mais bem estruturadas, com governança, é mais difícil. E vez ou outra pode até ser que aconteça, mas não é o recomendado. Até porque a contabilidade ela serve para dar gestão, aquilo que o contador falou. Sim. Né? Ele falou, olha, na hora que eu ouvi isso, eu falei, é a linguagem dos negócios. A contabilidade E é exatamente isso. Então, se você distorce a linguagem do negócio, você está dando um tiro no seu próprio pé. Sim. Não é verdade? Então, o que acontece? Não misturar. Quando vai fazer isso não é assunto necessariamente meu, porque eu sou tributarista, mas no escritório tem a parte societária, mas se você quiser convidar, tá mais do que eu tenho certeza que eles podem vir. Perfeito. Mas é uma questão de sociedade, né? Escolher bem os sócios, tem que ter afinidade, deixar tudo, né? Tudo pontuado, Pingo claro, exato, bonitinho. As regras do jogo, exato. Certo. Até porque ela é uma entidade viva, né? A pessoa jurídica não é a pessoa dos sócios, né? Isso a gente está falando aqui numa sociedade de pessoas. Existe uma outra configuração que é a sociedade por ações, que essa questão da pessoalidade fica mais diluída. Mas a grande maioria das empresas brasileiras estão no Simples Nacional, são geralmente MEs, né, de responsabilidade limitada, ou empresário individual de responsabilidade limitada, que são alguns tipos societais que a gente tem no Brasil. Se estiver falando muito rápido, você me avisa, porque eu sou espanhol. Tá tranquilo. Eu tô acompanhando. Tá Perfeito. A galera não vai conseguir assistir no vezes 2 isso aqui, não. Nem precisa, né? Perfeito. Então é isso, Vitão. Eu creio que esses pontos são os se pontos planejar, cruciais. Exato, porque a gente brinca e fala assim, ó, tudo que você vai fazer no direito, você tem que ser um sniper. Você tem que calibrar, isso aqui até para o meu sócio Ricardo Pereira, essa é a ideia dele, tem que dar os créditos. Você tem que calibrar, você precisa afinar bem o sniper, porque se o vento mudar, você tem que se adaptar, porque se pegar no pé, não vai pegar na cabeça. Então, né, afiar o machado direito, calibrar a coisa direito, para a hora que sair do papel, você não ter dor de barriga. A parte do direito nas empresas, elas são, assim, de extrema importância, de fato, para ter esse cuidado no longo prazo. O problema que eu vejo, e eu já pensei dessa maneira e já agi dessa maneira, é que o empresário que está começando, ele não tem essa visão de longo prazo. Porque ele só simplesmente querendo ter o dinheiro dele ali, que ele está resolvendo um problema, ele está conseguindo cliente. Mas essa parte aqui depois eu vejo. Vamos fazer um... E eu te falo por experiência. Vamos fazer um contrato aqui, pode a gente abrir empresa e tal, não sei o que lá. E você não abre a empresa, de fato, pensando nessas coisas. Você não para fazer isso. E aí acho que vem muitos problemas. Vitão, e o que você está fazendo aqui, e eu me incluo nisso, é muito importante. Porque a informação... A divulgação dessas informações, isso aqui devia ser acessível para todo mundo. Eu até brinco que o direito tinha que ser dado no ensino médio, noções básicas. Eu estava falando para você nos bastidores aqui, né, de um parente meu que comprou um software porque indicaram e aí recebeu lá a intimação para pagar 1,5 milhão, né? Uma semana antes do casamento, como é que pode? 1,5 milhão, cara, é muito dinheiro. Né? E assim, jurisprudência, fui pesquisar, não, o software era 110 mil por ano, perdão, a licença, a multa, né, da lei é de 10 vezes, então não estava muito fora da configuração. Certo. Graças a Deus conseguimos fazer um acordo, mas assim, é uma pessoa instruída. Imagina quem está saindo. E outra, eu creio que com o avanço da tecnologia, né, com a inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter um oceano azul, né, de oportunidades para quem vai empreender, porque às vezes a pessoa tem isso dentro dela, mas nunca foi colocada à prova, e agora vai ser por necessidade, creio. E se começar errado, termina errado, né? Exato, cara. E assim, quando você fala nesse cenário de pessoas instruídas e tipo, não teve acesso à informação ou não foi atrás, é uma negligência que o empresário, eu sempre gosto de trazer essa responsabilidade para o empresário. E eu, como empresário, também eu trago para mim. Aconteceu isso na minha empresa, mas eu não sabia. A responsabilidade é sua saber, tu é o dono. Se paga alguém, então. Paga um jurídico, paga uma contabilidade. Então, as pessoas enxergam o jurídico como custo, né? E é o primeiro a ser cortado da linha, e faz parte do jogo, mas é uma mentalidade que no meu ponto de vista, e não é porque eu sou advogado, não, né? Eu também sou empresário, mas também é um cuidado, né, cara, que você tem pensando no seu longo prazo. Você não vai começar uma coisa pensando que vai acabar amanhã. Vou te dar um exemplo de um caso que a gente atendeu, uma empresa que não era pequena, era uma empresa grande. Essa empresa vendeu por 2 anos um produto com a classificação, aquela NCM, errada. Enquanto ela devia pagar 22,5 de IPI, ela estava pagando 5. Sabe qual foi o tamanho do auto de infração, Vitão? Qual? 40 milhões de reais. Putz. Essa empresa, graças a Deus, tinha condição de se recuperar. De negociar tá muito bem, graças a Deus. Né?
Mas, e se isso acontece aqui? Quebra. Uma empresa que não tem essa saúde financeira... Quebra. Uma negligência. Sim. Uma negligência dessa. Então, como que a gente... Como é que você eleva o nível de consciência do empresário para isso? Olha, contra fatos não tem argumento. Esses dias mesmo, eu fui conversar com um empresário que estava começando a conversar com a gente para ver se dava, né? E é o tipo de cliente que não é o perfil de cliente ideal, porque eu não vou conseguir levar o sucesso dele. Uhum. Porque ele está tão preso naquilo que ele quer ouvir que ele não está aberto para ver o que eu estou apontando, né? Uma vez, eu não sou muito fã do Paulo Vieira, mas ele falou alguma coisa, tem seus méritos, Sim. Mas ele falou uma coisa muito bacana que eu guardei para mim. Igual o contador falou, isso aqui eu já roubei para mim. Ele falou, cara, um assessor, qual seja a área, ele tá na mata densa muito antes que você. Uhum. Então, ele tá com o drone já lá andando aqui, ó, e vai te guiar. Tá mapeado. Isso é uma assessoria. E não dá para fazer tudo bem 100%. Você precisa realmente ter, né, Mas é a questão de cultura, né? Então, como criar essa cultura? Se isso aconteceu numa empresa grande, por exemplo, né? Foi porque é normal. Às vezes ela cresce e... é comum. Não deveria ser normal. Exatamente. Né? Uhum. Entende? Então, assim, é papel nosso também, como vou usar um jargão aqui, operadores do direito. O piano. Tinha um professor que botava uma mãozinha no paletó e falava, o piano. São as coisas do direito, né? Uhum. E eu sou um pouco mais despachado, você não repara. Mas é exatamente isso. Eu acho que tem que olhar para você... O que é um assessor? É um cara que vai te levar do ponto A ao ponto B, Sim. Né? E com segurança. Cara, eu vou te falar que no novo negócio que eu tô construindo agora, uma das primeiras coisas que eu fiz antes de começar o trabalho foi procurar um advogado. Parabéns. Assim, cara, como é que eu posso estruturar um contrato de serviço? Porque é uma parada diferente do que eu estava acostumado a fazer. Falei assim, cara, eu preciso de um contrato para eu ter uma segurança e tal. Então, já procurei uma advogada. A advogada deu todo o respaldo, inclusive Ana Pacífico, um abraço para você. Mas isso é com uma cabeça... Hoje eu estou há 5 anos empreendendo. É com a cabeça de 5 anos e de ter tido outros negócios. Então, hoje eu vejo que se eu quero ter uma vida longa no meu negócio, eu preciso de uma instrução e preciso de um suporte jurídico. Mas não é normal, não é comum as pessoas terem essa consciência. E aí uma pessoa chega de frente para você, você aponta o que pode dar problema para ela ou simplesmente você faz o que ela está pedindo? Como é que você costuma lidar com o empresário que chega para ti? Exato, eu não costumo, eu demito. Né? Na primeira entrevista. Eu demito, porque não adianta. Eu vou conseguir prestar um serviço de qualidade? Ela vai ficar satisfeita? Né? Você vai no médico, você vai no psiquiatra, você fala, me dá o meu remédio aí. Não é assim. Não é uma questão de ego, de vaidade. Mas pro advogado a galera chega assim, né? Esses dias me mandou o contrato tá aí, revisa. Oi? Tudo bem? O quê? Dava pra ver, tava tudo desformatado. Foi o GPT, né? Entende? Tudo para diminuir o custo do Exato, trabalho. Mas isso aí, com todo respeito, é burrice. Sim. Né? A palavra... Sim. Né? Por quê? É o que você falou do imediatismo, cara. Às vezes a pessoa quer construir, acha que vê o dinheiro e se ilude, porque o dinheiro não é dela, é da entidade, e por isso a contabilidade, mais uma vez, é uma coisa fundamental para você ter na mão. Hoje, no escritório, em ferramentas de gestão, a gente tem tudo na mão. Área, centro de custo, a gente sabe de tudo. Tudo. Quanto custa a hora... Né? Vocês conseguem fazer o mapeamento disso? Conseguimos. Legal. Depois de muito tempo e de muita... como eu posso falar? Muito consumo de material também, né? Porque... Mas, enfim... Muita informação, muita informação. A gente Sim. buscou consultoria, né? Mas a consultoria plantou a semente na gente, que foi importante. Lá ele, hein? Desculpa. Mas... Aí tu me pega, pô. A consultoria... conscientizou a gente da necessidade da gente ter essa visão, né? Que é muito importante. E o Brasil é jovem, né, cara? O Brasil é muito jovem, então essa cultura não existe e precisa mudar. Mas você falou uma coisa interessante, desculpa te cortar, mas você falou assim, a consultoria ela veio e elevou a nossa consciência para isso, só que não foi o suficiente para vocês
e por isso vocês foram buscar mais. Exatamente. Vocês foram se desenvolver mais. Vocês Exato. foram buscar a solução pro cliente de vocês. Ó, a minha esposa é nutricionista. Ah, e você fala isso agora no público é complicado, hein? Não, mas eu falo que eu sou marido pantufa, pra usar dentro de casa. Mas ela me fala todo dia o que eu tenho que fazer. Aham. Eu ainda não decidi. Acho que a palavra é essa. Perfeito. Né? Perfeito. Por N razões. Perfeito. Mas, da mesma forma, quem tá do outro lado. Você pode ouvir, mas às vezes você não tá preparado para ouvir. Então, eu acho que a gente aprender a ouvir é um grande desafio, né? Eu também tenho as minhas limitações para ouvir. Mas, se você tá pagando o consultor, para ouvir. Exato. Não adianta você pagar para você querer ouvir o que você quer ou que ele faça aquilo que você quer. Eu vou voltar nos 40 milhões. Tá. A gente estava chegando na empresa, que é nosso cliente até hoje, por conta desse auto de infração de 40 milhões. Fizemos a análise, meu sócio, que é auditor da Receita aposentado, e eu, fizemos a análise, televisão, grande abraço. Fizemos a análise e aí eu fui olhar, eu falei, olha, isso aqui não tem defesa. Se eu fosse vocês, eu parcelaria, vocês vão ter uma redução de 12 milhões. Na largada. Isso aqui não vai para frente. Aí foram consultar um outro colega, que, claro, tem a visão dele, não é nenhuma questão de... Sim, cada um sim. tem o direito de pensar diferente. Perfeito. Né? Mas ele falou algo mais próximo do que eles queriam ouvir e foram. Pau. Né? Teve que pagar. Deixaram de economizar 12 milhões de reais. Ou seja, o que saiu para eles 40 poderia ter saído por 28. Exatamente. Nossa. Entende? São 12 milhões, né? Exatamente. Mas na largada, não precisava fazer nada. Não escutaram. Mas... E eu nem culpo ninguém, cara. Mas no caso, assim, provavelmente não escutaram porque você falou assim, vai ter que pagar, e o outro provavelmente deve ter falado assim, ó, a gente consegue reverter. Ou a gente vai tentar prometer, reverter. eu duvido que ele tenha prometido. A gente tenta, ou a gente vai usar essa estratégia para reverter. Exato, é viável a defesa. Isso. Aí, então se é viável, vamos pro risco. É isso aí. Entende? Caraca. Acontece. Sim. E assim, a gente procura ser o mais assertivo possível. Tudo que é feito no escritório tem double check, a gente tenta blindar, olhar. Inclusive, mais uma vez, o Ricardo Pereira, né, veio com uma ideia brilhante, que ele falou, se tá todo mundo no consenso, um tem que virar a chave. Isso aqui é do Mossad lá de Israel, do exército de Israel. Tem que virar a chave para, né? Então a gente treina essas conjunturas todas para tentar ser o mais assertivo e mais preciso possível. Se tá todo mundo concordando, vamos tomar cuidado. Inclusive, falei isso ontem numa empresa que eu tô fazendo um trabalho. Eu falei assim, se você pede feedback e tá tudo bem para todo mundo, tem alguma coisa errada. Porque nunca tá tudo bem para todo mundo. Se a pessoa não tá falando, é porque tem um negocinho ali que... Medo. O ambiente não tá seguro o suficiente para poder ser falado. E isso, cara, isso é interessante. Mas, a gente tá falando muito do empresário, das dificuldades que ele tem e tal. Eu quero ouvir de você agora. Quais foram as suas ou quais são as suas dificuldades, você como empresário, que você tem hoje? Às Se vezes... você falar que é parte tributária, vamos complicar. Não é isso não. Às vezes a gente é muito centralizador, né? A gente às vezes quer resolver tudo e acha que a roda não gira sem a gente. Então acho que tem um pouco disso. Isso ainda é uma questão de cultura, né? Falei igual o Bolsonaro, né? É uma questão de cultura. Tudo uma questão de cultura. E às vezes é difícil a gente sair da operação, né? A gente faz isso, claro que numa escala menor, nosso escritório é pequeno, até se for ver, vamos fazer assim, nós somos em 9 advogados, então é algo mais artesanal, a gente pega casas mais complexas, com valor agregado, então a gente tem o tempo, né, para arquitetar e pensar, isso é muito legal. A gente conseguiu chegar nisso, que era o objetivo. Perfeito. Né? E o próximo passo é fazer com que isso seja replicado em escala de modo a não perder qualidade, né? Não atrasar trabalhos dos clientes. Esse é um desafio que é importante também a gente... Mas você diz escalar a quantidade de negócios dentro que você está cuidando ou também de pessoas dentro da equipe? Crescer a equipe e continuar tendo a mesma qualidade na entrega, entende? Tá. Como é que você está mapeando isso hoje para deixar isso na mesma entrega, na mesma qualidade de entrega? A gente desenhou processos, né? Procedimento operacional padrão, né? E implantamos um sistema de melhoria, de PDCA também, para sempre olhar para os processos e ir sempre melhorando.
A gente desenvolveu um software em casa, né? Vamos falar assim, um ERP, para gestão 360 do negócio. Então, lá a gente tem o CRM dentro do sistema, tudo dentro do sistema. A gente tem gestão de pessoas dentro do sistema, a gente tem sucesso do cliente, são todos os módulos dentro do sistema. Sucesso do cliente, a gente tem o financeiro, tem o marketing. Hoje eu consigo gerar landing page do meu sistema, eu consigo mandar e-mail marketing do meu sistema. Consegue fazer toda uma comunicação direto dali. Isso, então assim, antigamente a gente brinca que tinha 4 escritórios, né? Isso acontece. Os quatro responsáveis ali dentro, isso, né? Exatamente. Cada um funcionando numa cultura. Exato, e agora não. E a cultura, ela existe, boa ou ruim, existe. Sim. Né? Isso aí é inevitável. Exato, e a gente participou de um treinamento também de cultura, eu acho esse assunto muito importante. Legal. Né? E a gente tem que dar o exemplo acima de tudo, né? Então... Eu costumo dizer, cara, que os valores, a cultura da empresa é a extensão dos valores do dono. Basicamente, é o que ele acredita como de valor para a vida dele, aquilo consequentemente vai estar no trabalho dele. Que tem até uma frase do Caio Carneiro, que eu citei numa última palestra que eu fiz. Seja foda. Não essa, mas é o jeito que você faz uma coisa, você faz todas. E, cara, isso me pegou muito em alguns outros quesitos da minha vida, mas... Se você para pensar que o jeito que você faz uma coisa, você faz todas, então, consequentemente, na tua empresa, a forma como você faz as coisas no teu particular ou como você lida com as suas coisas no teu íntimo, você vai fazer também as coisas na empresa. Então, a cultura, ela acaba se tornando esse reflexo dos valores do dono. E aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita. Então, basicamente, se você tolerar algo também, aquilo vai se tornar uma cultura. Então, essa é a extensão que acaba sendo a cultura. E aí você fala... trabalhado ou não, ela vai existir de alguma maneira. Exato. Eu vi ontem um marketing do Diego Carmona, não sei se você já ouviu. Conheço. Não é parente não, deve ser, mas... e ele falou um negócio ali que eu achei legal. Ele falou assim, ó, doeu, mas eu ouvi. O meu sócio chegou pra mim e falou, cara, o problema é você. E aí ele decidiu, porque ele via que ele tem toda a tentativa que ele tinha de sair da operação, dava 2, 3 meses, alguém fazia cagada, ele tinha que voltar lá e buscar, né? E aí... Ele entendeu que ele precisava organizar. Sim. As pessoas precisam ter previsibilidade das coisas, né? Chegou um colaborador novo, cadê o onboarding? Cadê o onboarding? O onboarding tá aqui. Né? Quais são os valores da companhia? O que cada área faz? Quais os processos? Hoje a gente tem mapeado, né? Claro que ainda existe coisas a serem feitas, a gente precisa melhorar muito a cultura, né? Mas eu acho que em termos de... Por ser um escritório de advocacia, eu acho que a gente já está até maduros, vamos falar assim. Legal, isso né? é bom. Isso a gente já ouviu também algumas vezes. Nossa, um escritório de advocacia com essa maturidade para essas coisas? Qual que é qual foi o assunto que levou a pessoa a ter essa consciência de maturidade de vocês? O que ela viu na empresa de vocês e falou assim, pô, empresa madura. O que foi? Eu acho que foi conversar de igual para igual com o empresário, né? Da gente, às vezes, até sugerir melhorias no negócio do cliente. Entendi. Né? Às vezes, olha, esse processo aqui não está muito certo. Peraí, o que você aprendeu com isso daqui? PDCA, né? Trazer essa reflexão pro empresário. Sabia que existe essa metodologia? Já ouviu falar do GTD? Já ouviu falar do PDCA, de melhorias? Já ouviu falar de alguma outra coisa, né, de metodologias ágeis? Você já ouviu falar Kaizen, disso? 1% todos os dias. Exato, 80-20. 80-20, Pareto. Então, em tese, não seria muito normal ouvir um advogado falar sobre isso. Teoricamente, o trabalho do advogado seria cuidar do jurídico, das questões legais e, segue sua vida. Achar que é o fodão, né? que isso é um problema. Achar que é o dono da lei. Deixa sair da escola. Mas todo advogado tem essa parada, né? De, tipo, não ser o fodão, mas, pô... Tu lida com algo da nossa vida que, te protege de muitas coisas. Então, tem esse senso de falar assim, não, eu resolvo. Eu acho que isso é mais de pessoa para pessoa, viu? Você não tem isso? Cara, eu não sei. Falar de mim é complicado, mas eu tive um feedback interessante que me trouxe, inclusive, oportunidades futuras. A gente advogava para uma indústria em Sertãozinho e aí... Até vou dar um abraço pro João, ele vai saber que é ele aqui. Ele trabalhava lá nessa empresa, na parte de TI, de fiscal também. E aí cheguei lá de terno, ele com a colega, assim, ele me contando depois. Ele falou, o que esse coxinha tá fazendo aqui? Esse cara malo, caramba aí, né? Não tinha falado nada, só chegou. Aí eu cheguei e estendi a mão e falei, firme o futebol. Quebrou, né? Desenvolvemos uma amizade, né? Sim. E hoje ele me indicou nos clientes que são talvez um dos melhores clientes do escritório.
né? Então, quer dizer, você não precisa... Você não precisa parecer ser o cara... Uma outra vez eu atendi um cliente que já é cliente há muitos anos também, numa sexta-feira, eu tava de camiseta, chamou um meio urgente, chamado online, eu falei, cara, você me desculpa que eu tô, né? Tô sem a farda, né? A farda. Aí ele falou assim, eu quero saber o que tá aqui, cara. O que tá aí, isso aí, o problema é seu, não tô nem aí. E eu, puta, legal, né? Então, eu sou mais desse time também, eu acho que... Você acaba não trazendo muito pra esse lado de superioridade. eu poderia ter vindo aqui de paletó, de gravata, né? Mas eu não sou esse cara, né? Vou viver a minha verdade. E uma coisa importante é a gente sempre transparecer a autenticidade daquilo que a gente é no trabalho. Você falou da questão que vocês fizeram para mapear tudo isso, os processos e tudo mais. Mas voltando um pouquinho na tua história, eu quero saber como é que você também começou a ter essa visão de empreender, de empresário, de empreendedor. Porque, de fato, a gente conversou até nos bastidores aqui, que a faculdade ela não ensina isso. A faculdade te ensina como você exercer o direito, ponto. Mas não ensina como você captar um cliente, não ensina como é que você abre uma empresa, né? Abre no sentido... o que você precisa fazer para ter uma empresa na sociedade, enfim, oferecer um serviço. Quando é que você percebeu que você queria ser empresário e não simplesmente trabalhar para outros em outros escritórios? Então, eu vim de uma família que... Tudo funcionário público, né? Meu pai, policial militar, minha mãe foi auditora da Receita, minha irmã fez Direito também, lá na UEL, em Londrina, onde meu irmão também se formou, odontologia. E aí ela fez concurso, ela é fiscal da prefeitura lá de São Paulo. E meu irmão e eu que fomos para a área, né, do privada, vamos falar assim. Então, existia uma pressão dentro de casa, não, vai fazer concurso. Mas, tanto que eu entrei no direito, queria ser juiz, acho que grande parte da... Que é um cargo também de grande prestígio. Mas eu fiz esse exercício depois, eu falei, peraí, eu quero ser juiz para quê? Para ser respeitado? Eu posso ser respeitado de outra forma. E nem isso nem é importante, né? Agora, eu sou um cara que gosta de estar aqui hoje, gosta de estar ali amanhã, eu fico todo dia no fórum, né? A rotina ia ser complicada. Não é da minha natureza, eu descobri isso com terapia. Inclusive, façam terapia, muito bom. Muito bom. Façam terapia. É isso aí, né? Então, cara, eu tava na faculdade, o pai de um amigo meu tava com um problema de execução fiscal em Santos, que ele tinha uma importadora e já tinha fechado, mas não tinha feito a baixa da maneira correta, virou uma execução fiscal, ele já estava aqui anos depois, e a Receita Federal, né, a União... E mesmo na faculdade você já estava pro lado mais do tributário. Então, quando eu estava no segundo ano, minha mãe conversou com uma colega aqui da Procuradoria da Fazenda aqui e me arrumaram um estágio lá na Procuradoria. Então, comecei a trabalhar com execuções fiscais. Já estava muito assimilado o tema. E aí eu fiz a defesa, que era uma exceção de pré-executividade, um norme técnico, e o juiz acolheu, né, outro colega... amigo nosso em comum assinou, lá em Santos o juiz acolheu e extinguiu a execução fiscal. Aquilo foi meio que opa, gostei dessa adrenalina, né? E aí fui focando no tributário, eu fiz a minha OAB em tributário, depois fiz pós-graduação, né, no IBET, que é gestão direito tributário, depois fiz a gestão tributária na Fundace, fiz lá 2 anos também. E dia a dia, graças a Deus, cara, já foi uma vitória. Porque no começo a gente tinha que fazer de tudo, né? Sim. Pegamos casos de família, que com todo respeito pelos colegas que trabalham, vocês são heróis, guerreiros. Eu não tenho estrutura emocional para mexer com isso, né? É complicado Tem algumas áreas que a gente fala assim, cara... não é porque você é advogado que você vai para qualquer área, né? E assim, cada um no seu quadrado, né, meu? E hoje no escritório, graças a Deus, a gente conseguiu... Focar só nessa área. Há muitos anos eu só trabalho com tributário, não ponho a mão em mais nada. Isso é bom. Né? A gente é um escritório que atende empresas, cada um na sua expertise, e aí funciona bem assim, porque, né, tem complementariedade, às vezes a gente faz reuniões conjuntas para ver. Eu li um livro uma vez, chama Cartas a um Jovem Advogado, de um cara chamado Francisco Muniz, Aragão. Tem um escritório grande no Rio de Janeiro. E ele falou, cara, o tributarista ele precisa entender de direito civil, e ele tinha total razão. Né? Porque a partir dos institutos de direito civil é que a tributação vai acompanhar. Então, se você não entende bem, você não consegue nem colocar limite ao poder de tributar. Né? Porque o advogado tributarista, ele existe, muitas vezes, para falar para o Estado, aqui não. Recentemente, cliente nosso trazendo uma mercadoria que ele mandou para o fabricante na China, ele importou a primeira vez, ele mandou para o fabricante na China para fazer o reparo, não deu reparo, trocaram a peça, no desembaraço aduaneiro, o Estado de São Paulo queria cobrar.
Ô, peraí. Aqui não. Não. A uma porque jurisprudência já existe no sentido, ó, isso aqui é a mesma operação, você não tá, né? Só tá fazendo reparo, Isso. no caso não reparou, mandou uma Exato. nova. Mas, mais do que isso, olha a má-fé do fiscal. Eu não consigo chamar de outra coisa senão de má-fé, porque ele tinha o dever de saber. Uhum. Desde que você respeite os procedimentos, o próprio regulamento do ICMS traz a isenção nessa hipótese. E não era dinheirinho de pinga, não. Era 100 pau. É grana, né? Se você não está assessorado, e aí? Você vai pagar ou você fala, pô, porque vai ficar travado isso aí. Entendeu? Às vezes 100 pau você contrata o advogado no ano. Sim, exato. E aí você não tem essa dor de cabeça. Entendeu? Porque pode não acontecer só uma vez, né? Pode acontecer Exato. outras Não, vezes também. e com outras coisas. Por isso que eu falo, a visão do advogado como custo é algo muito míope. Mas ela existe. Cara, você falando isso, existem algumas áreas de fato da empresa que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, que acho que nada é custo, desde que tenha uma finalidade que tenha algum retorno para você. E aí cabe ao advogado mostrar esse retorno, né? Porque Exato. E a gente está nesse momento no escritório também trazendo a experiência do cliente, né? Então, fechamos com um cliente novo, né? Também nessa área de Comex. E aí a gente desenvolveu no sistema uma plataforma que ele vai ver o processo, que não é um projeto. Uhum. Então, às vezes é só responder um e-mail, isso não vai para essa área, mas tem a área do cliente lá, uma coisa que demanda mais prazo, demanda mais atos. Aí sim, aí tá tudo lá estruturadinho, com os campos para ele subir, o documento dele, e ele acompanha os SLAs, né? Ele vai vendo e a progressão. E isso dá uma segurança para ele também, porque muitas vezes ele quer ficar te perguntando lá o dia inteiro. E tu não vai ter o tempo de responder na hora que ele precisa. De ter essa previsibilidade, ele consegue, opa, tá caminhando. Às vezes é uma segurança, né? Assim, porque uma coisa é o que está sendo feito, outra coisa é que o cliente percebe que está sendo feito. Então, né, apesar da gente muitas vezes estar fazendo, pode ser que a percepção do outro não seja o que a nossa, né? E a gente tem que olhar com os olhos do outro. Boa. Não com os nossos olhos. Gostei disso. Gostei disso. Fala mais disso, cara. Como é que você chegou nisso? Olha, a gente no escritório sempre teve uma boa avaliação. Tá. Né? A gente faz a pesquisa de satisfação com frequência Vocês começaram isso para ter feedback, para ter prova social do trabalho de vocês. Exato. Tá. E a maioria das vezes, assim, nos anos que a gente faz periodicamente, a maioria das vezes as duas palavrinhas que apareceram foi confiança e assertividade. Tá. Né? Só que às vezes já chegaram feedbacks também, tá demorando um pouquinho. E é normal. Sim, é justiça. E eu acho que todo prestador de serviço tem isso. Sim. Né? Então, por que tava demorando um pouquinho? Peraí, a gente ajustou a expectativa? Se você tá com cheque em branco, é um dia, é 3, é um mês, como é que é? Cara, isso é maravilhoso. Não é verdade? Nossa, isso é maravilhoso, cara. Putz, de fato, vocês têm um escritório muito maduro, cara, porque, nossa, isso é maravilhoso. Entende? Sim. Então, e outra, todo dia melhorando. Certo. A gente não tá, vamos falar o Kaizen tá em dia. a gente tem que se melhorar, a gente, né, todo dia. Acho que da nossa cultura é ser melhor que ontem. Eu acho que isso também faz parte da nossa cultura. Ser melhor que ontem e sem vaidade, sem, né? Questão de evolução mesmo. Cara, a gente vai morrer, né? Então... Vamos evoluir o quanto a gente consegue aqui, tá tudo certo. Exato. Acho que é por aí, saca? Cara, mas isso que você falou putz, cara, se tu não anotou, tu tá vacilando isso aí, hein? Você não pode olhar com os seus olhos, você tem que olhar com os olhos do outro. Entender, alinhar a expectativa... Isso faz parte do sucesso do cliente, né? Porque o que ele espera? E quando a expectativa do cliente não está afinada com o que a gente tem para entregar, é melhor nem começar. Frustração, aí vai sair falando mal melhor do nem escritório. começar. Aí você vai falar mal do cliente também que... E você acha que não aconteceu? Aconteceu, mas a gente aprende. Sim. Quanto teve que acontecer para vocês aprenderem? Olha, eu costumo falar que a gente aprende rápido, mas... Foi na primeira que você já falou, opa... tem coisa errada aqui, vamos ver se é isso mesmo. Na segunda já falou, opa, vamos parar. Isso é teu ou é dos teus sócios? Todos. Todos têm essa consciência. É porque a gente conversa muito sobre isso. Toda segunda-feira a gente se reúne, os 4. Tá. Somos 4 sócios, né? Pra conversar, ver os pontos de melhoria. Faz parte de um processo infinito, né? É um processo infinito. Sim. Cara, gostei disso.
E isso traz uma maturidade até mesmo para você como pessoa e o empresário e para o escritório em si, a credibilidade do escritório, de falar assim, cara, eu não sou mais um cliente aqui. Eu falo e eu estou sendo ouvido por eles. E a experiência do cliente vai muito disso. Sabe o que eu fiz esse dia, Vitão? O que você fez? Eu vi que um cliente estava passando o planejamento estratégico deles para os funcionários. Liguei para ele na hora. Você viu isso aonde? Na rede social? Na rede social. Eu falei, cara, por favor, apresenta pra gente. Ó. Porque eu quero ser ferramenta para tirar isso do papel. O direito pra gente, na nossa visão, é essa. Tá na nossa missão ajudar o empresário lado a lado a conquistar a estratégia dele. Então, ele estava passando planejamento estratégico para a equipe, você viu, falou, cara, apresenta pra gente, Sim. eu quero saber para eu poder te auxiliar. Exatamente. É entender a dor do cliente, né, cara? Porque qual é o sucesso do cliente? Eu existo para levar segurança para a atividade dele. Sim. Não é verdade? Caraca, isso é muito legal. Otimização, né, de caixa, tem N situações. E, teoricamente, não seria uma obrigação tua isso. É que faz parte da tua cultura, eu entendo. Exato. Mas como advogado, ele contratou você por um serviço, por uma assessoria, que não necessariamente você precisa saber do planejamento estratégico dele. Não necessariamente, é importante. Eu acho que a maioria dos advogados nem se atenta. Exato, então, é nisso. Não seria... Não é falta de... Não, é simplesmente, não tá no meu escopo de trabalho... Tá tudo certo. O nosso mundo existe, a realidade existe naquilo que você expande. Então, para muito advogado, eu acho que isso nem é uma possibilidade. E eu não tô aqui... Não, eu tô gostando do que você falou aí, cara. A gente, como é que é? Expande, a gente existe... O Einstein que falou, né? Não sei, aí foge a competência. Não, ele falou assim, ó, uma mente que se abre a uma nova janela jamais retorna ao tamanho original. Então, se você tá olhando para algo, e por isso a gente tem o desenvolvimento como cultura, né? Eu leio pra caramba, todo mundo ali lê pra caramba, buscando referências, antenado com o que tá acontecendo. Eu mando livro pros clientes. Você já viu esse livro aqui? Esses dias mesmo, Tração, já ouviu falar desse livro? Nesse não. Eu conversei com o Marcelinho e falei, eu comprei e não li ainda, mas vai ler. É um livro muito legal, porque assim, um advogado, cara, a gente começou o escritório, como você falou, alugamos uma salinha lá perto do seu trabalho, onde os clientes iam lá ficar com raiva, a gente atende empresa, ia no seu trabalho. Né? Faz o parte. Inimigo. Ele falou, peraí, estamos fazendo cagada. Erramos aqui na localização. Exato, e a gente sentava lá e ficava lá achando que o cliente ia bater na porta, cara. E não é assim, né? Então, a gente precisa validar. Cada negócio tem o seu canal de aquisição de uma maneira mais eficiente. E esse livro, ele fala disso. São, a priori 19 canais possíveis de aquisição. E aí você vai fazendo um brainstorm com a sua equipe, ó, vamos testar, vamos pegar 5 desses daqui e vamos fazer testes. E daí passa 1 ou 2 para cá, e aí você, depois que validou, aí você põe o dinheiro aqui, 80-20, né? Sim. Entende? Então, a questão do advocacia é confiança. Se a gente tivesse mais o perfil de advogar para consumidores finais, para pessoa física, né? Eu penso que isso seria mais escalável na internet, né? Porque você vai lá, faz um produto. Claro que existem produtos para isso. Imposto de renda, pessoa física, né? Isenções, doenças, essas coisas, né? Mas não é muito isso a nossa praia. A gente atua mais com empresa, indústrias. E aí fica mais difícil, porque o seu cliente já é mais instruído. Né? Assim, você não vai chegar lá vendendo, como muita gente faz, vendendo sonho, né? E nem é o nosso objetivo. Então, a gente tem poucos e bons clientes. Eu li isso no livro do ministro da Justiça que faleceu. Eu esqueci o nome dele agora. Ele escreveu um livro, Saulo Ramos. E ele falou que ele foi advogado da TAM e ele falou, eu sempre tive poucos e bons clientes. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma também, né? Para poder... A gente é muito acessível. Sim. Marcos, muito legal, cara. Muito legal tudo isso que você está falando e tem muito insight assim que dá para a gente aplicar nos nossos negócios. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Nesse cenário todo, desde 2012 que você começou a advogar,
O escritório desde 2012 também? 2012. Fábio Pereira e eu, um abraço pro Fabinho agora. a gente saiu da faculdade e fomos com a cara e com a coragem. E já iniciaram. Então, desde 2012, já fazem 14 anos que você está com o escritório. Isso aí. Muito provavelmente você atingiu os seus objetivos que você tinha em 2012, mas novos objetivos se criaram. E a pergunta que eu te faço é, o que você quer com o seu negócio hoje? A nossa missão é ajudar pessoas. Eu acho que levantar da cama para fazer algo útil é o que me move. Eu acredito que deveria ser o que move as pessoas, né? Sim. Que a gente sozinho não é nada. Então, dentro dessa visão, o escritório existe para a gente, vou falar, né, pegar na mão do cliente e mostrar para ele as possibilidades jurídicas, né, e ajudá-lo a realizar o sonho dele. É para isso que a gente existe. E por que você quer isso? Aí vai entrar num lado espiritual, talvez, né? Vambora. Eu já me perguntei N vezes, cara, puta que pariu, eu sou um cara desapegado, por que eu tô trabalhando com tributário, né? E eu já me perguntei várias vezes isso. E a resposta veio, né, na consciência, assim, para você mostrar para as pessoas que não é tudo, isso aí não é o que importa. Entende? Eu fui morar em Santa Rita, aqui do lado, cara, né? 1 hora de viagem para criar minha filha no meio do mato lá e não me arrependo uma vírgula do movimento que a gente fez, entende? Então, é ser melhor que ontem. O dinheiro, ele é importante, claro, ele é importante, mas às vezes o comportamento de um empresário que está lesando o erário, está lesando lá na ponta alguém que está precisando de um remédio, né? Então, dentro da minha área, eu creio que o Deus me colocou aqui, na minha visão, por uma questão de orientar mesmo, de abrir a consciência da solidariedade. Isso não tem partido político nenhum. É mais você entender que o seu ato aqui reflete lá. Entende? O que você, vamos colocar assim, né? O que você cuida aqui na fonte tem um reflexo muito extenso lá na frente. É claro que eu entendo em gênero, número e grau a palavra correta. A frustração, né, de nós empresários, porque eu pago tributo também, né? Pouco, né? Mas a gente sente, fala, pô, peraí, cara, isso não vai chegar. Mas isso não é assunto nosso, é assunto do Ministério Público, é assunto do Tribunal de Contas, né? Porque o direito tributário se encarrega da arrecadação. Se encarrega da... Demorou para acontecer. Demorou um pouquinho. O direito tributário se encarrega da arrecadação. Sim. Dali para frente é direito financeiro, né? Então, Ministério Público, Tribunal de Contas, quem tem que fazer essa gestão? Inclusive o cidadão. O cidadão tem dever de olhar para isso daqui. Sabia que você pode entrar com uma ação popular como cidadão para né? Então, às vezes, a gente é muito de exigir nossos direitos e exercer menos nossos deveres, né? Então, Nossa! É por aí. Caraca, irmão! É por aí. Gostei. Cara, eu assim, tudo que traz para nossa responsabilidade, eu acho maravilhoso. O que você acabou de falar é, de fato, a gente exige muito direito e a gente cumpre muito pouco os nossos deveres com a sociedade também, com os nossos pares, com os nossos clientes, com os nossos sócios. E se a gente tivesse essa mentalidade de não focar tanto nos direitos que a gente deveria ter e focar nos deveres que a gente tem que ter para com as pessoas que a gente se dispôs a fazer, nossa, a gente estaria muito melhor em muitas coisas. Eu não ouvi tu falando quais foram suas dificuldades em abrir um negócio. Ah, sim, sem dúvida. Quais foram elas, cara? Ó, pra mim, de certa forma, foi mais fácil, porque, vamos falar assim, eu tenho consciência da minha posição, de certa forma, privilegiada, né? Tá bom. Porque meus pais se ferraram, minha mãe veio da Espanha com 2 anos de idade, né? Guerra Civil lá e tal. O meu pai nasceu em fazenda, no meio do mato lá, e não era o dono, não. Tava lá. O pai dele cortava lenha, né? Se ferrou, Uhum. né? E trabalhava desde criança, foi policial militar, então... eles não tiveram muita infância e pra gente, né, os filhos, eles Teve fizeram bastante tudo que infância. podia e o que não podia. Graças a Deus, cara. Sim. Não tenho o que reclamar, nem posso. Legal. Seria heresia. Então, o meu primeiro emprego foi o escritório. Entende? O primeiro emprego foi escritório. foi ser empresário. Se eu pudesse,
Hoje, com a minha cabeça, eu teria voltado e teria feito diferente. Né? Por estar fazendo uma faculdade, eu vou trabalhar, vou pegar essa grana, vou fazer ela multiplicar, eu teria feito isso. Mas, passado é passado, tá tudo certo. Né? Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas, então, não foi tão difícil para mim, porque eu tive o suporte necessário. Então, eu morava com meus pais, ia almoçar na minha mãe, né? Começou um negócio ali, se vender, vendeu, se não vender... Isso, cara. E, assim, eu tô seguro. E graças a Deus, desde o primeiro dia, nunca ficou negativo. Porque, primeiro de tudo, a gente sabia o que era nosso e o que era do escritório. O Fábio e eu, a gente não tinha condição e nem era viável na época, como você falou, quando começa a montar uma pessoa jurídica. A gente fez uma conta conjunta no banco e essa era a nossa PJ. Para fins de separar o que era do que era do negócio e o que era nosso. Então, mesmo sem uma conta PJ, vocês tinham ali uma conta Nunca conjunta. misturamos um real de um... Nunca misturamos. Nunca, never, nunca. E vocês determinaram já, tipo, pro labore, o que vocês iam tirar no mês? Então, olha o que a gente fez. E aí você falou do imediatismo e foi aí que a gente fez diferente. Vocês não precisavam... 50% do que entrava era do escritório. 25 cada um. Legal. Foi muito tempo, assim. Até a gente formar... Mas isso foi pensado ou foi pensado. Foi instintivo? Eu já lia muito, né? E eu li Tem um direito, livro... né, irmão? Se não lesse muito, pelo amor de Deus. Mas eu vou falar pra você que foi na faculdade que comecei ali. Antes imagina. Antes eu tava fazendo estoque de retina, viu? Aí eu li um livro de contabilidade e falava disso e tal. Eu falei, não, vamos começar certo. E foi. De vez em quando... ele aceitou muito bem também. Aceitou. E de vez em quando ele passa o cartão, o banco me manda mensagem. Eu falo, ô, irmão. Desvincula aí, já faz tempo. Tá na padaria, pega um sonho aí, vai. Traz pra mim também. Então, desde o início, você fez essa divisão. E você estava assegurado pela condição de vida que você tinha. Assim, eu tinha onde dormir, eu tinha o que comer, eu podia assumir risco. Perfeito. Então, eu acho que a idade também foi um fator importante. Eu estava numa fase de vida. Isso não é impeditivo, tá, gente? Porque, no meu ponto de vista, hoje, a informação, se você planejar, e outra, com um celular e com internet hoje, cara... Né? Eu acho que... Você tem muitas possibilidades. Exato. Não vou falar que dá certo, porque pode ser irresponsável da nossa parte, mas muitas possibilidades de você fazer dinheiro você tem. E é irresponsável você não buscar a informação. Isso é irresponsável. Eu li um livro de um cara... Irmão, tu tá batendo muito em nós hoje. Calma lá. Não, imagina. Você tá muito não, olha, isso aqui é lindo, cara. É o Venvance. Isso aqui é lindo, olha só. E depois eu falo o nome, acho que é Saulo Camacho o nome dele. Tá. Ele é professor da FGV ou da PUC. E ele fala uma coisa, chama Stake Hand, o livro dele. Ele fala, cara, vontade. Puta, todo empreendedor tem que ter sangue no zóio. Se não tiver sangue no zóio, não vai pra frente. Depois você precisa ter conhecimento. Olha o que acontece. Dinheiro. Depois você precisa ter planejamento. Tudo que você vai fazer na vida, não é só pros negócios, não. Planejamento. Depois você precisa ter disciplina e depois resiliência para quando a coisa destrilhar, você voltar. Então, tudo que você for tirar do papel, passa por isso aqui. Se você não tem o conhecimento, a vontade, nem começa. Se você tem a vontade, mas não tem o conhecimento, busca quem tem. Você vai fazer a coisa direito. Né? Às vezes não tem condição, mas a internet aí tá cheia de boas informações. Né? Dá uma googada, pergunta pro GPT como não fazer cagada no começo, que ele vai te dar a resposta. Sim. Né? Claro que de uma maneira mais enxuta, né? Mas é muito importante começar direito, porque senão você tá numa corda bamba sem rede embaixo. Quando você aprendeu isso? Esses cinco Faz passos? uns 3 anos que eu li esse livro. 3 anos. E ficou na minha cabeça, cara. E tu identificou isso desde o início? Ou prático demais. Não, mas então, eu digo, tu identificou isso desde o início que você empreendeu e fazia de forma instintiva, ou você... Olha o conhecimento aqui, ó. Então, o conhecimento sim. A vontade e o conhecimento. Isso aqui já você já tinha já? Eu já tinha. Fui buscar, né? Isso. Na faculdade você foi buscar. E depois vem o planejamento... E a leitura, né? Vou montar um resiliência. escritório, quais são as minhas obrigações? O que eu tenho que fazer? Cara, é isso. É responsabilidade de buscar o conhecimento que você precisa. Se você não tem tempo, chama quem sabe. Exato. Aí paga também, né? Investimento. Isso. Porque também a pessoa às vezes quer ter alguém do lado, mas não quer tirar o escorpião do bolso. Aí não tem como, né? Fazer um negócio. Ou você mas aí vem no egoísmo que a gente tava falando. Ou você investe dinheiro. Vem no egoísmo que a gente tava falando também, né? É tudo pra mim, né?
Toma, essa é pra você, tá? Essa é pra você de graça. Não queira tudo pra você, ser muito direita aí, cuidado. Vai pros seus deveres também de poder contribuir com as pessoas. Enfim, eu acho que eu, em termos de religiões, já andei pronto a imaginar, e de um tempo pra cá eu tenho lido muito sobre o judaísmo místico, né? Tá. E aí... Nossa, você tá passeando legal, hein? Vixe, já fui o que você imaginar, de verdade. E aí, tem uma premissa lá que é muito bonita, cara, que é o tzedakah e você, na verdade, você ter um espírito de união com o outro, né? Que chamam de Ahavá Israel. Se eu estiver falando errado aqui, depois alguém me corrige. Mas é você olhar para o outro e entender que o outro é você também. Né? 613 mandamentos no judaísmo. Se você reduzir para um, não faz para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Acabou. Vivendo assim, cara, eu acho que tudo flui. Nossa. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma não sei se é religião, mas a cultura tem também uma palavrinha Ubuntu, né? Eu sou porque... Tá na nossa cultura, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É isso. Tá na nossa cultura. Isso é muito legal também, né, cara? Pra você ver que eu não tô falando mentira, hein? Não, eu acredito em você, cara. Até porque se você chegasse até esse tempo do episódio mentindo, não ia dar pra nós, pô. Cara, você é bom de resenha. Que isso? Olha a palavra que tá aqui. Mas eu ouvi... Ah, legal. eu ouvi isso uma vez, cara, num vídeo, um cara falando... E eu sou cristão, sigo os preceitos de Cristo e tal. Eu também acredito em Cristo. E, cara, assim, isso é maravilhoso de você falar, pô, eu sou porque nós somos. E é um pensamento em comunidade. É um pensamento não egoísta. É um pensamento que você olha, você fala assim, cara, então para eu ser, o outro também precisa ser. Então vamos junto. O dinheiro tem que ser ferramenta. Ferramenta, isso. O que eu tenho, e até também eu falo na questão de pagar uma mentoria e tal, investir, porque é a sua responsabilidade de buscar em você. Mas a gente também, eu ajudo muita gente que fiz uma reunião, inclusive, nesse último sábado, para fechar negócio. A pessoa queria conhecer meu serviço e tal, e já falei muita coisa. Ele, você me falou tanta coisa. Não, mas quanto é que custa isso? Que isso aí foi uma consultoria para mim. Eu falei assim, não, isso aqui é o que eu faço já naturalmente para as pessoas. Não é uma coisa que eu cobro. Mas é que a gente muito... se doar, né? É muito, tipo, por que eu tô aqui? Porque eu vou fazer não custa nada fazer isso, cara. Exatamente. Faz assim, faz assado, faz... E isso é maravilhoso, porque também a pessoa fala, o cara me serviu, de certa maneira, o cara me serviu de muita coisa. E as pessoas até assustam quando você faz isso. Muito. As pessoas... E cara, desculpa te cortar, Imagina, mas a pessoa que retém isso, ela é tão pequena, cara. Eu concordo. Ela é tão, fala assim, nossa, mas será que eu só tenho isso para oferecer, que eu vou guardar isso para mim? Mas eu te confesso que esse pensamento veio porque eu também falei, não vou falar isso aqui. Porque isso aqui é meu. E aí, cara, passou uns 2 dias, eu falei assim, eu sou um limitado. Se eu pensar dessa maneira que eu não vou dar informação porque, a pessoa vai saber tudo que eu faço, eu sou um limitado, eu tenho que buscar... Solta pra todo mundo aí. Não, calma aí, lá ele. Lá ele. O sol. O sol, tá. Entendi, solta. Eu falei, não falei isso não. Não, mas é verdade, cara. De fato, tá disponível pra todo mundo. Pô, me quebrou, cara. Então, assim, tá disponível pra todo mundo, cara. Então, assim, por que você vai ser o cara que vai reter uma informação? Pô, não é legal, não é bacana. Marcos, estamos chegando ao fim, cara. Isso aí, prazerzão. Eu gostei muito de bater esse papo contigo. Eu quero muito... A gente ainda ficou de falar de um assunto que a gente nem entrou, que foi da tua experiência com o TDAH, mas numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. E eu queria que você mandasse uma... Pô, já mandou mensagem pra uma galera de gente aqui, mandou recado, mandou direta, mandou indireto, mandou tudo. Mas eu queria que você olhasse agora pra essa câmera bonita, cara, e deixasse uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente. Mensagem com qualquer uma. Cara, o que vier no teu coração agora. Seja você. Acabou. É isso. É sobre isso. Seja você, tem lugar pra todo mundo. Maravilhoso. Meu Fechou? querido. Obrigado, meu irmão. Valeu. Eu fico muito feliz do Marcelo ter conectado a gente e espero que você que está assistindo, se você não aprendeu pelo menos 2 coisas nesse episódio e não tomou pelo menos uma decisão, tu assistiu esse episódio errado. E aí eu vou fazer o seguinte, vou encorajar você a assistir o episódio de novo. Ou, melhor, tem transcrição, tem tudo, joga no GPT e fala assim, me dá 2 decisões que eu preciso tomar com base nesse episódio. Eu tenho certeza que o GPT vai te dar muita coisa. Se você não tiver preguiça de assistir de novo, tá tudo certo. Mas você precisa tomar uma decisão depois do que a gente conversou aqui hoje. Tem muitas coisas importantes que eu
eu identifiquei para mim e já vou começar a aplicar. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, o Instagram do Marcos tá aqui, do escritório também você me passa. Fechei, obrigado. Tá aqui na descrição também para você conhecer o escritório, conhecer o Instagram dele, o trabalho dele. O Instagram é groselha, viu? Só música. Maravilhoso. Então a gente também, então a gente gosta de uma groselha também às vezes, a gente gosta de dar uma relaxada, que a rede social também é para isso. Então assim, vai lá, segue ele, segue o Instagram do escritório, vai conhecer o trabalho deles e eu te vejo no próximo Onboarding Podcast. Valeu!